Olá, graça e paz, mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Mais uma vez, volto a pedir desculpas se houver um barulho de fundo, é o ventilador. Está chovendo, mas ainda está muito abafado. Desejo que quando você estiver assistindo esse vídeo, você seja ricamente abençoado por Deus. O texto que a gente vai ler hoje está em 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 1 ao 11. Hoje a gente vai ler um pouquinho mais, né? Vai ser um texto um pouquinho mais longo, mas para a gente ter uma compreensão melhor. Mas o tempo do vídeo vai ficar sempre curto, tá bom? Não se preocupe. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua maravilha, para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos do pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Simão Pedro está escrevendo uma carta e ele está convidando os irmãos a buscar, a conhecer aquele a quem agora ele serve. É a mesma coisa, se você for, vamos supor, trabalhar para alguém, é interessante para você conhecer bem o seu empregador, para você poder fazer as coisas do jeito que ele gosta, porque afinal é ele que vai pagar o seu salário, né? Então, Pedro está convidando, falando assim, olha, já que agora vocês servem a Cristo, que tal vocês conhecê-lo melhor? Tudo o que precisamos para viver diferente do mundo, mesmo ainda morando aqui, está em Cristo. Irmãos, tudo aquilo que a gente precisa, há muitos cristãos procurando, vamos falar aquele negócio bem feio, né? Chifre em cabeça de cavalo, procurando coisas onde não é para procurar, onde não existe. Mas tudo com letras maiúsculas, que nós precisamos, Cristo tem para nos oferecer. Mas só saberemos se nós o conhecermos melhor, se nós o conhecermos de fato. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não vamos estacionar, não vamos achar que a gente já conhece Deus o suficiente. O Senhor sempre vai nos surpreender. A gente precisa estreitar o nosso relacionamento com Deus, né? E quanto mais a gente estreita o nosso relacionamento com Deus, mais liberdade a gente vai tendo, né, para desfrutar dos benefícios da amizade de Jesus. Jesus não é só aquele Deus que senta no trono e fica ali dando ordens. E eu vou perguntar para você, isso que eu vou perguntar para você, eu fico assim bem à vontade para perguntar, porque
para a glória de Deus, eu já desfrutei disso, desfruto ainda. Então vou perguntar para você, você já riu com Jesus? Você já brincou com Jesus? Você já ficou pelo menos só sentado, sabe? Só sentado do lado de Jesus, quando você quer sentar do lado de um amigo e não quer ouvir nada e também não quer falar nada? Você fica ali só parado, só para dizer, para saber, para sentir que o seu amigo está ali com você? Pois se você ainda não fez isso, assim como Pedro está convidando os irmãos para conhecer Jesus, eu te convido também para você conhecer melhor a Cristo, para você desfrutar de todos os atributos que Ele tem para nos oferecer. Viver o Evangelho no mundo, viver o Evangelho no mundo é sofredor. Enquanto a gente viver aqui, não vai ser só rosa. Na verdade, vai ser mais espinhos do que rosas, né? Mas as promessas de participar da sua glória e virtudes torna suportável a gente viver nesse mundo. Gente, viver nesse mundo como cristão já é difícil. Se a gente não desenvolver o nosso relacionamento com Cristo, que é o que torna tudo suportável, que é o que torna tudo gostoso, que é o que torna tudo feliz, que é o que traz alegria, não tem como viver nesse mundo de uma maneira satisfatória. Pedro aconselha, com todo empenho, aí a gente vai, eu perdi aqui a passagem, mas a gente vai entender. Pedro aconselha assim, com todo empenho, junte a fé. Você vai perceber que é como se fosse formando um elo, assim, uma coisa vai unindo na outra. Com todo empenho, junte a fé com a disposição de praticar o bem, ou seja, junte a fé com a virtude. Acrescente o conhecimento, ou seja, tudo que aprendeu de Deus e do mundo. Depois resete os impulsos da natureza humana, isso quer dizer o domínio próprio. Continue constante, sem uma hora ser uma coisa e outra hora ser outra. Uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Não, seja constante, que é a perseverança. Não fique sem respeitar os princípios divinos, ou seja, a piedade. Não seja orgulhoso, vive em harmonia sincera com os irmãos de fé, ou seja, fraternidade. E por fim, exercite sua capacidade de amar. Então Pedro está dizendo assim, olha, junte a fé, a virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E vai formando uma corrente, né? Quando a gente busca a conhecer Cristo, a gente vai frutificando, a gente vai passando a adquirir essas coisas. E ele vai mais longe. Não basta existir tudo isso em nós, mas é preciso constantemente ir aumentando. Por quê? Porque Pedro sabia que o ser humano, eu acho que ele tirou isso dele por ele mesmo, né? Ele sabe que o ser humano é inconstante. Então, é preciso diariamente aumentar, é preciso exercitar diariamente esses atributos. Quem não possui tais atributos é cego, é o que está falando lá no final do capítulo. Quem não possui tais atributos é cego, desfocado, só enxerga a si mesmo. Esqueceu que antes de Cristo era miserável, destinado à condenação eterna. Então, aquele crentão que diz assim, eu já sou suficiente, eu não preciso de nada disso, eu sou o cara, ele está esquecendo de onde ele veio, ele está esquecendo que ele é pó. O ser humano um dia está bem, outro dia não está muito bem. Nós somos feitos de emoções, nós somos carne, mas Pedro está dizendo assim, procure ficar bem juntinho de Cristo, que isso não vai lhe faltar. Procure ficar bem juntinho de Cristo, que quando a sua cota desses atributos estiver diminuindo, junto com Cristo você vai sempre ser recarregado, você vai estar sempre aumentando. Lembra que Paulo disse para a gente desenvolver a nossa salvação? Não é receber Jesus, estacionou e ficou ali, não. Nós precisamos constantemente desenvolver a nossa salvação. Espero que você tenha entendido que o Senhor está te chamando para ser
estar mais próximo dele. É prazeroso para o Senhor estar com você, participar das suas coisas, das suas alegrias, das suas tristezas. Sabe aquelas coisinhas bobas que você dá risada sozinha? Jesus quer participar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Amém.